Quero trazer uma palavra bíblica à igreja e para todos nós, no texto de Isaías, capítulo 43, Isaías 43, e nós vamos ler os versículos 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19. O material vai ser projetado, um dos irmãos pelo menos terão os tópicos dessa pregação. O tema dela é Eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova. E quem está dizendo isso aqui é o Senhor que tem condições, todo o poder de fazer coisas novas. E o texto de Isaías 43, 18 e 19, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Eu preciso orar um pouco mais por mim, pregador desse momento tão significativo. Senhor, me dê graça para que nesse tempo aqui de explanação da Tua Palavra, eu seja fiel às Escrituras, que eu não fale de mim mesmo, mas que através dessa palavra fique evidenciado claramente o Deus que faz coisas novas, e que o Teu povo seja edificado nesse momento. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto bíblico faz parte de uma sessão, não é? Podemos dizer, chamado Segundo Êxodo, esse texto aqui. O primeiro Êxodo, nós lembramos, os que são afeitos às leituras bíblicas, não é? Lá no tempo de Moisés, lida, quando faz a saída, tão de forma esplendorosa e assim cheia de tanto, vou usar uma expressão atual, glamour, mas não é glamour, é manifestação clara do poder de Deus, fazendo com que eles saíssem de forma que Faraó queria segurá-los e prendê-los, mas eles saem de forma majestosa naquela peregrinação para o deserto. E percebemos que esse segundo êxodo aqui se trata do retorno, porque durante 70 anos, a tribo de Judá, o povo de Israel, mais precisamente aqueles que moravam no reino do sul, não é? Uma vez que sabemos que o rei do norte deixou de existir através dos assírios, então vem Nabucodonosor e leva cativo boa parte do povo, e eles durante 70 anos ali estiveram. E Isaías vem profetizar essa saída, tá certo? Isaías, inspirado pelo o poder, a manifestação do Senhor como profeta, ele vai dizer, olha, vocês se preparem, povo de Israel, porque haverá o retorno a Jerusalém. E como de fato houve, nós sabemos muito bem. Então esse texto faz parte desse contexto, tá certo, irmãos? E percebemos, irmãos, alguns pontos aqui importantes a destacar nesses dois versículos. Dois versículos que são, assim, profundamente maravilhosos para que possamos tirar lições preciosas num momento como esse, quando estamos no novo ano. E o primeiro aspecto que quero destacar é em relação ao que o próprio versículo 18 diz. As lembranças do passado. As lembranças do passado, o Senhor aqui vem e diz claramente no versículo 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Irmãos, deixar para trás as coisas que nos prendem, não significa aqui que devemos descartar completamente as experiências passadas, porque elas, de alguma maneira, serviram para fortalecer a nossa fé. Aqui Isaías não está falando, diz, olha, vocês esqueçam tudo que passou, não. Até porque nós temos uma mente que ela é como uma câmera
que grava aspectos da nossa vida, e principalmente aqueles mais dolorosos e mais marcantes, né? Mais gratificantes até, ela esconde, ela traz e ela guarda ali. Mas não é nesse sentido que ele vem dizer para nós esquecermos de tudo que passamos, não. Não temos como deletar isso, principalmente as lutas e as dores. Mas aqui, irmãos, nós sabemos que essa sabedoria adquirida com as lutas passadas, elas podem nos fortalecer. Mas vamos um pouco mais, porque o que aqui Isaías está deixando de forma muito contundente ao povo de Israel, é que nós não devemos, e falou Isaías ao povo, e por extensão a nós, que nós não devemos ficar presos ao passado, fixos no passado, seja em alguma falha que foi cometida, quem sabe durante esse ano, um erro que nós chamamos teologicamente, podemos chamar sim de pecado, não é? Pecado, uma queda que trouxe dano à sua vida, não apenas à sua vida, mas à sua família, à igreja, os amigos se entristeceram, os irmãos em Cristo, mas quem sabe houve essa queda, esse fracasso de caráter espiritual e quem sabe até com implicações morais, seja uma culpa que foi imposta por alguma ação que ocorreu, que veio de forma inesperada na sua vida, e pode ser que você leva não apenas no acontecimento desse ano, mas já, quem sabe, há anos, você vem levando essa culpa sobre os seus ombros, o sofrimento, a frustração, a decepção, o medo, o ressentimento, o coração ressentido, cheio de mágoas, e quem sabe até um saudosismo doentio. Porque ter saudade é bom, mas o saudosismo doentio, ele nos prende aos fatos passados e não permite que nós possamos sair dali. Ele vem e nos prende e a gente pensa que só foi feliz lá atrás. E a gente ouve até expressões dizendo, mas como era bom aquele tempo, como eu fui feliz naquele momento. E hoje? E o agora? E o amanhã? Então, Isaías vem dizendo para nós hoje, assim como disse ao povo de Israel, que nós não devemos ficar presos a essas lembranças do passado. O passado, meus irmãos, ele tem o poder de nos aprisionar, de nos paralisar, de fazer com que o nosso presente deixe de existir. Tem gente que fica presa ao passado e não sai do passado. E usa até isso como uma estratégia para não enfrentar a realidade do presente, que é tão efêmero, que é tão passageiro. Nós percebemos, irmãos, então, que essa atitude de ficar presos às lembranças do passado, seja elas quais forem, nos impede de avançar para o futuro que Deus tem para nós. Nos impede. Ele nos agarra com as suas garras, os seus anzóis, e faz com que você não avance. É maravilhoso ver o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14. Ele vem e diz, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo de havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me o quê? Das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo. Eu não alcancei ainda, mas eu não vou ficar olhando para o retrovisor sempre. Porque até o passado já é passado e ele deve ficar no lugar dele. Eu não quero e não tenho o direito até de trazer para o presente um passado que já se foi e eu fico ali preso às lembranças amargas, doentias e que precisam ser deixadas lá para trás, porque Deus traz coisas novas. Eis que faço uma coisa nova. Percebemos então que precisamos deixar no passado
através da confissão dos nossos pecados, perdoando quem nos ofendeu e pedindo perdão, algo que o ser humano às vezes endurece o pescoço, nessa questão que não é fácil, eu não estou dizendo que é, mas que ela traz saúde para os relacionamentos familiares e na vida da igreja e nos fraternais dos amigos. Nós precisamos perdoar a quem nos ofendeu, superando as nossas mágoas e renunciando também o nosso eu. O nosso eu. O que é que você precisa esquecer? Meu irmão, sejamos sinceros conosco mesmos, porque podemos até esconder de alguém, mas o Senhor conhece o nosso coração. O que é que eu preciso esquecer do meu passado, para que eu possa estar pronto para o que Deus quer fazer de novo em minha vida, em sua vida? O que é que nós precisamos lançar fora, cortar essas amarras que o passado nos prende? Então, as lembranças do passado, elas precisam deixar lá atrás, serem deixadas, e Deus certamente, para fazer algo novo, Ele está aguardando, não que Ele não tenha o poder de trabalhar na sua vida, mas essa é uma ação sua e uma ação minha. Mas há um segundo aspecto aqui, que é a percepção do presente, nesse texto. E no versículo 19 está muito claro. Isaías vem dizer: eis que faço coisa nova, inspirado por Deus, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Deus está fazendo uma coisa nova, mesmo quando não percebemos. Às vezes nós não temos a dimensão, não temos, do que Ele está fazendo, do que Ele está realizando. Mas é preciso essa percepção do presente, porque entendemos que Ele é criador de todas as coisas e também é renovador de todas as coisas. Ele é capaz de transformar situações, pessoas, circunstâncias para a sua glória. Ele muda, Ele faz com que algo seja transformado e feito novo, restaurado. O ser humano muitas vezes faz isso, mas nós sabemos que lá dentro do ser humano, no coração do homem, na essência de sua vida, é o Senhor quem detém todo o poder de transformar e de mudar no presente. Percebemos, irmãos, que precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo em nossa vida. A percepção do presente deve nos levar a reconhecer o que Deus está fazendo de novo em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, em nossa nação. Muitas vezes não percebemos, nem recebemos a coisa nova. Sabe por quê, irmãos? Lamentavelmente, nós estamos resistentes. Nós temos, às vezes, uma cerviz dura. Nós somos ingratos. Há muito mais queixumes do que gratidão na nossa boca. Queixosos com tudo e com todos. E se você não sabe, eu quero lhe dizer pela autoridade da palavra, isso são fatores impeditivos. Eles nada ajudarão para que a coisa nova, algo novo, aconteça na sua vida. Que possamos dizer como salmista, lá no Salmo 98, no versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Um cântico novo se entoe da nossa boca e ele rasgue o céu, porque Deus faz coisas novas em nossa vida. Mas, irmãos, nós vamos adiante no terceiro e último aspecto, em relação às promessas do futuro. As lembranças do passado serem deixadas no passado. Sabemos que e percebemos que no presente há uma ação de Deus fazendo uma coisa nova, mesmo que nós não venhamos a perceber e ter a leitura do todo.
Mas, por último, irmãos, entendemos que as promessas no futuro fazem com que nós possamos receber do Senhor algo maravilhoso, que nós chamamos de restauração, de bênção, não é? E percebemos no versículo 19, na parte B, o profeta diz: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus promete, irmãos, abrir um caminho no deserto. Assim como ele fez com o povo de Israel. Na saída do Egito, ele abriu um caminho. E não foi no deserto não, foi no mar. Em Êxodo capítulo 14, versículos 21 e 22, quando o povo não tinha condições nem de voltar para o Egito, porque Faraó vinha com seu exército, o povo não tinha condição de ir para as colinas de Golã, ao lado, e não tinha condições também de ir para o outro extremo, e só tinha o Mar Vermelho à frente. E Moisés clama, porque o povo começou naturalmente a se aperrear, como nós falamos aqui no Nordeste. E o Senhor disse claramente a Moisés: porque clamas a mim, diga aos filhos de Israel que marchem. E o mar se abriu. Toca, Moisés, porque não é o cajado que vai abrir o Mar Vermelho. É o meu poder, é a manifestação do meu poder. E o povo passou em seco. O Deus que abre caminho no meio do deserto. O Deus que abre caminho no meio do mar. Quando lembramos, irmãos, ainda em Êxodo capítulo 17, os versículos 5 e 6, o episódio de falta de água. O povo queria beber, e no deserto, pior ainda, falta de água. Então é dito a Moisés, lá em Êxodo 17, que ele fosse à frente do povo, pegasse os líderes de Israel, e fosse e falasse a rocha, porque da rocha sairia água. É impressionante, alguns críticos em relação ao texto, querem argumentar que ali naquela rocha já tinha alguns veios de água, ali por trás daquela rocha, e que não houve na realidade milagre algum. Alguns querem desmistificar, segundo eles, esse episódio. Mas nós sabemos, meus irmãos, claramente, que aquela água que fluiu, que jorrou, veio da mão poderosa de Deus. Por isso que é o Deus que abre caminhos no deserto e é o Deus que descendenta a sede. O caminho do deserto, irmãos, e os rios no ermo são símbolos da provisão, da proteção e da presença de Deus. Provisão, proteção e presença de Deus. Provisão porque naquele dia, quem sabe aqui para alguns, foi o dia mau, o dia difícil, o dia que você olhou para um lado e para outro, e você não teve a saída. Quem sabe envolvido por um diagnóstico, quem sabe uma questão financeira, quem sabe algo que ocorreu na sua vida, que você não teve condições de sustentar, de lidar, ou com alguém que você ama, e veio a provisão no momento exato. Oh Deus maravilhoso que provê. Por isso que foi bem dito aqui a expressão no hebraico, Jeová Jireh, o Deus da provisão. O Deus que protege, não que estejamos, irmãos, numa redoma, não estejamos susceptíveis às lutas, à insegurança que nós temos hoje, até numa cidade pacata como Aracaju, mas nós sabemos que nós entramos e saímos de casa, nós pegamos condução, nós pegamos o carro, pegamos uma BR, nós estivemos em situações, quem sabe, de dificuldade, onde alguém, quem sabe, até intentou contra a nossa vida, mas Deus nos protegeu. A mão maravilhosa do Senhor nos protegeu. A sua presença é real. E são promessas no futuro para nós. De tal forma, irmãos, que nós entendemos plenamente de que esse Deus
que diz para mim e para você, tão claramente: olha, já passou. Meu filho, minha filha, não fique preso ao que ocorreu. Porque, inclusive, o próprio Deus, com os nossos pecados, diz a Escritura que Ele nem se lembra mais. E por que eu vou ficar preso, fixado a algo que já ocorreu e que eu não tenho direito, repito, nenhum, de fazer com que isso fique na minha mente sendo povoado, porque isso pode manifestar uma falta de fé, de que Deus que lidou com a minha vida e me salvou e me libertou, Ele não pode fazer com que as minhas dores, as minhas lutas, as minhas frustrações, enfim, tudo quanto não presta, ou não prestou, que aconteceu comigo, fiquem no passado. E é o Deus que age no presente, e é o Deus que promove um futuro maravilhoso. Meus irmãos, Deus quer fazer uma coisa nova. Deus quer fazer algo novo em nossa vida, em 2024. E eu estou falando isso não é com efeito de palavras numa pregação, não. É porque nós percebemos o quanto Deus está interessado de que a minha vida, de que a sua vida, a sua família, a nossa igreja, a nossa nação, sejam prósperas sim. E Ele quer fazer algo novo, nos libertando do passado e nos conduzindo a um futuro de esperança. Nos libertando das amarras do passado e nos levando, nos conduzindo a um futuro de esperança. Peça a Deus que lhe ajude a esquecer as coisas passadas, em nome de Jesus. Nós que lidamos atendendo gente, cuidando de gente de gabinete, ou fora, em casa, a gente ouve muitas dores. A gente ouve, às vezes, o que brota do coração, e as dores que marcaram o passado. Mas peça a Deus que lhe ajude a esquecer o passado nesse sentido. Peça a Deus para perceber as coisas novas na sua vida. Talvez você não parou para perceber algo que acontece de forma maravilhosa na sua vida e aconteceu neste ano. Mas a fixação no passado foi tão grande que não deu margem para que você pudesse lembrar das grandes bênçãos que você recebeu. E peça a Deus que o seu caminho, nesse ano que daqui a 5 minutos nós estaremos adentrando, seja um ano de fato, onde rios eles possam surgir na terra seca, no deserto, onde possa brotar água, onde há uma escassez. O nosso Deus é poderoso para fazer uma coisa nova em nossa vida, em minha vida, na vida da igreja. Meus irmãos, diante dessa palavra, nós queremos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Mas antes de clamar, nós temos muito que agradecer. Porque Ele, de fato, Ele não fará coisa nova, Ele já fez e tem feito grandes coisas em nossa vida. Mas Ele quer fazer algo novo em 2024 na sua vida. Então, vamos dobrar os nossos joelhos agora e vamos clamar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele que a graça dEle seja sobre a nossa vida, a mão poderosa, a provisão, a proteção, a presença. Faça com que nós possamos levantarmos daqui, deste lugar, enfrentarmos esse novo ano que Deus está nos concedendo. Os irmãos que puderem se ajoelhar, os amigos, se puderem, dobre os seus joelhos, quem não puder pode, ou ficar em pé, sentado, mas os que puderem, dobrem os joelhos. Essa igreja aqui durante anos, esse pastor era menino aqui,
e outros, quando todo o ano, nesse tempo, do último dia de cada ano, nós entramos de joelhos. Um novo ano que o Senhor nos dá. Senhor, nesse momento, nós pedimos, ó Deus, quando estamos a alguns poucos minutos do ano de 2024. Mas, Senhor, do que cronologia, nós sabemos que o Senhor age dentro do tempo, mas é dentro do teu tempo. Por isso nós estamos aqui primeiramente para agradecer, Senhor, a tua mão poderosa, maravilhosa, cuidando, protegendo, manifestando, Senhor, a tua graça, o teu poder sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque aqui chegamos. Esse ano, Senhor, foi ano de perdas para muita gente. Esse ano foi um ano de luta, Senhor, para muitos. Foi um ano, Senhor, de grande aperto. Senhor, mas nós agradecemos porque aqui estamos. Oh, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, Senhor. E agora, Senhor, quando estamos adentrando o novo ano, nós pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre nós. Ó Deus poderoso, o Emanuel, Deus conosco, vai na nossa frente, Senhor. Nós necessitamos, ó Deus, de ti, e queremos não como o interesse, Pai bendito, de que tudo de bom nos ocorra, mas que até nas lutas e nas perdas de 2024, até nos embates mais ferozes que venhamos a enfrentar, nós possamos perceber o Deus que faz coisas novas. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós agora aproveitamos para clamar pelas nossas crianças. Em nome de Jesus, Senhor, toma os nossos filhos em tuas mãos, os nossos pequeninos, Senhor. Oh Deus, diante de um mundo que a gente fica perguntando aonde vai parar, oh Deus, segura os nossos filhos. Meu Senhor, nós clamamos por eles, oramos, ó Deus, pelos jovens, adolescentes, juniores da tua igreja. Senhor, nós te pedimos a tua bênção sobre eles, diante de tantas oportunidades que existem lá fora. Ó Deus, segura os nossos jovens na tua palavra, firma-os na tua palavra, Senhor. Nós, ó Deus, entregamos em tuas mãos, ó Deus, os casais, oramos por eles, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos pelas famílias. Ó Deus bendito, Deus que provê, sustenta as nossas famílias, Pai bendito. Nós pedimos pelos idosos que fazem parte da tua igreja, Senhor, aqueles que não podem mais subir aqui ao templo, aqueles que não podem mais cultuar conosco, Senhor, porque a enfermidade, as dificuldades de locomoção, Senhor, nós oramos por eles agora em nome de Jesus. Fortalece-os com a tua graça. Senhor, nós te pedimos pela liderança desta igreja, tenha misericórdia de nós, Senhor, nos dá graça e temor e amor para podermos cuidar do rebanho. Ó Deus, toma o ministério pastoral desta igreja. Nós pedimos pelo ministério diaconal, os líderes de um modo geral, Senhor. Ó Deus bendito, oramos pelo estado de Sergipe agora. Dá-nos Sergipe para Jesus mais em 2024. Nós oramos pelo Brasil, essa nação querida. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pelo Brasil. Toma, Senhor, aqueles que fazem as leis. Toma aqueles, Senhor, que executam. Toma, Senhor, os poderes constituídos dessa nação. Dá temor aos líderes, Senhor, da nossa nação. Meu Deus, nós clamamos em nome de Jesus. E agora, Senhor, te pedimos que a tua bênção seja sobre nós. Que ao levantarmos, Senhor, deste chão, nós possamos enfrentar esses dias que o Senhor irá nos conceder nesse novo ano, para a tua honra e para a tua glória, e nós seremos vitoriosos em ti. Nós, ó Deus, teremos bom êxito, porque a tua presença nos dará bom êxito, nos dará vitória. Nós oramos, pois, e agradecemos em o nome de Jesus. Podemos dizer: amém, Senhor.